O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Ana esticou o braço para silenciá-lo. Seus olhos ardiam de cansaço enquanto ela alcançava o celular na mesinha de cabeceira. Era dia de pagar as contas da família, aquele ritual mensal que ela cumpria religiosamente, como quem vai à missa aos domingos. Na tela do aplicativo do banco, os números pareciam zombar dela. Transferência para a conta do pai, 1.200. Combustível e manutenção do carro. Transferência para a conta da mãe, 2.500. Despesas da casa. Transferência para a conta da irmã, R$ 700. Curso de inglês. Ana suspirou enquanto confirmava as operações com sua digital. O que restava para ela mesma? Um salário de executiva que se esvaía como água entre os dedos. Seu olhar pousou no celular novamente e, por impulso, abriu o aplicativo do banco. Navegou até a seção Reservas, onde havia criado uma poupança específica. Lisboa, 2025. Dizia o título que ela mesma havia escolhido com tanta esperança. O saldo piscava na tela. R$ 1.500. 3 meses economizando e era tudo que conseguira acumular. Nesse ritmo, conheceria Portugal quando tivesse 70 anos. Fechou o aplicativo com um suspiro frustrado, jogando o celular na cama com mais força que o necessário. Quanto tempo mais continuaria adiando seus próprios sonhos? No espelho do banheiro, Ana encarou as olheiras profundas que nenhum corretivo conseguia disfarçar completamente. É só uma fase, repetia para si mesma, enquanto passava o hidratante no rosto. Abriu o guarda-roupa e retirou seu blazer, aquele que usava em todos os dias importantes. Era seu amuleto, sua armadura contra o mundo. Ajustou o colarinho, forçou um sorriso no espelho e respirou fundo. Vai dar tudo certo hoje, sussurrou, perguntando-se quando começaria a acreditar em suas próprias palavras. O escritório da Ana profissional ocupava o 10º andar de um prédio comercial no centro da cidade. Não era o maior escritório do mundo, mas para Ana representava 10 anos de trabalho duro, noites sem dormir e finais de semana sacrificados. Ela cumprimentou o porteiro seu Sebastião, que sorriu ao vê-la. Chegando cedo como sempre, dona Ana. A familiaridade daquele diálogo matinal trazia um conforto que ela não encontrava em casa. Márcia, sua assistente há 8 anos, já havia deixado um café fumegante sobre a mesa. Temos 11 candidatos para a vaga de gerente de RH hoje. O primeiro chega às 9, informou, entregando-lhe uma pasta com os currículos cuidadosamente organizados. Ana agradeceu, notando uma jovem de aparência nervosa sentada na área de espera, segurando uma pasta de documentos com as mãos trêmulas. Ela chegou 1 hora antes. Disse que é a primeira entrevista de emprego da vida, explicou Márcia. Ana lembrou-se de sua própria primeira entrevista, do nó no estômago e das mãos suadas. Colocou o café na mesa e caminhou até a recepção. Oi, tudo bem? Ainda falta um tempinho para a sua entrevista. Aceita um café enquanto espera. A moça arregalou os olhos, surpresa por ser abordada pela própria diretora da empresa, cuja foto havia visto no site. Durante 15 minutos, Ana sentou-se ao lado da candidata, compartilhando sua própria história de nervosismo na primeira entrevista. Sabia que eu tropecei na entrada e derramei café na blusa do entrevistador? A jovem riu, visivelmente mais relaxada. Ana voltava para sua sala quando o celular tocou. O nome da mãe piscava na tela, interrompendo aquele raro momento de conexão humana. Não havia como ignorar. Ela tentara uma vez e recebera 12 ligações seguidas em retaliação. Ana, querida, estou aqui na loja olhando um sofá maravilhoso. O nosso está tão velho. Você viu aquela mancha que não sai de jeito nenhum? A voz da mãe tinha aquele tom meloso que Ana conhecia bem. Era o tom de quem está prestes a pedir dinheiro. Ela olhou para o relógio. Faltavam 10 minutos para a reunião com a equipe de marketing. Tentou apressar a conversa, mas era inútil. Sua mãe descrevia cada detalhe do móvel como se fosse uma obra de arte. Quanto custa, mãe? Ana perguntou, cortando o monólogo. A resposta fez seu estômago afundar. R$ 3.500.
É muito caro, não temos esse dinheiro agora, tentou argumentar. Do outro lado da linha, o silêncio pesado que precedia a tempestade. Tudo bem, então. Vou continuar sentando nesse sofá rasgado. Semana passada sua tia Cleide veio aqui e ficou olhando com aquela cara de pena. Mas tudo bem. Enquanto transferia o dinheiro já dentro da sala de reuniões, Ana sentiu os olhares discretos dos colegas. Murmurou um pedido de desculpas, guardou o celular e tentou se concentrar na pauta. Márcia, sentada ao seu lado, observou a cena com uma expressão que misturava preocupação e desaprovação. Ao final da reunião, enquanto todos saíam, ela se aproximou de Ana com uma xícara de chá. Conhecia bem aquela expressão desgastada no rosto da chefe. Minha terapeuta sempre diz que às vezes a maior generosidade é saber quando parar de dar o que está nos destruindo, comentou Márcia, deixando a xícara sobre a mesa. Ana ajeitou alguns papéis, evitando o olhar direto da assistente. Família é família, Márcia. A gente não escolhe, só cuida, respondeu com um tom que encerrava o assunto. Márcia parou na porta e virou-se. Mas você também é família, Ana. Quem cuida de você? A pergunta pairou no ar como uma nuvem de tempestade, e Ana não tinha resposta. A manhã passou voando entre entrevistas medianas. Candidatos bem vestidos recitavam respostas ensaiadas sobre trabalho em equipe e novos desafios. Ana anotava suas impressões, mas ninguém realmente brilhava. Às 14h30, Márcia bateu na porta. Próximo candidato chegando. Ana ajeitou os papéis, preparando-se para mais uma hora de conversa previsível. A porta se abriu e seu coração parou por um segundo. Bianca entrou como um furacão, vestindo um vestido estampado de onças que seria mais adequado para uma festa do que para uma entrevista profissional. Os saltos altíssimos faziam um barulho ritmado no piso, anunciando sua presença antes mesmo que fosse vista. Seu perfume doce e intenso invadiu a sala imediatamente. Ana sentiu o sangue fugir do rosto. O que sua irmã estava fazendo ali? Como não havia notado seu nome na lista de candidatos? Surpresa, maninha! Bianca exclamou, jogando-se na cadeira em frente à mesa de Ana como se estivesse na sala de casa. Cruzou as pernas, fazendo o vestido subir alguns centímetros, e sorriu largamente. Não vai me oferecer café? Ou será que o tratamento VIP é só para os outros candidatos? O tom falsamente brincalhão mal disfarçava a provocação. Ana respirou fundo, tentando recuperar o controle da situação. Bianca, o que você está fazendo aqui? Perguntou, mantendo a voz baixa e controlada. A irmã revirou os olhos impaciente. Vim para a entrevista, ué. Decidi que é hora de subir na vida, ter um emprego de verdade e pensei, quem melhor para me dar uma oportunidade do que minha própria irmã? Ana sentiu uma onda de pânico. Como explicaria que sua regra número 1 era nunca contratar familiares? Como diria não sem criar um escândalo familiar que duraria meses? Sozinha em seu escritório, após pedir alguns minutos para revisar o currículo, Ana andava de um lado para outro como um animal enjaulado. Na parede, o quadro com a missão da empresa parecia zombar dela. Excelência, ética e transparência em cada processo seletivo. Como seria ético favorecer a irmã desqualificada? Como seria transparente ignorar candidatos mais preparados? Mas como seria voltar para casa se recusasse? Um flashback invadiu sua mente. Ela, aos 22 anos, recém-formada, recebendo seu primeiro salário. O pai sentado à mesa da cozinha com aquele olhar orgulhoso. Promete que vai sempre cuidar da gente, filha? E ela, tão ingênua e cheia de sonhos, respondendo sem hesitar. Claro, pai, sempre. Agora, e aos 35, aquela promessa pesava como uma âncora, arrastando-a para o fundo. Pegou o celular e discou o número que sabia de cor. Roberto, sou eu. Estou com um problema. A voz do namorado do outro lado da linha trazia algum conforto. Roberto era o único que realmente a entendia, que via além da fachada de filha e irmã perfeita. Bianca apareceu aqui para a entrevista de gerente de RH. Ela é totalmente desqualificada, mas está esperando que eu a contrate. Enquanto explicava a situação, Ana sentia o nó no estômago apertando.
E se eu abrir uma exceção só desta vez? Ana, você se lembra do que aconteceu com o cliente Menezes quando você contratou o sobrinho da sua vizinha como favor? Roberto perguntou gentilmente. Ana fechou os olhos. Como esquecer? O rapaz havia vazado informações confidenciais, quase custando um contrato de milhões. Entreviste-a normalmente. Deixe o processo falar por si. Você construiu essa empresa com base em princípios. Não pode abandoná-los agora. As palavras de Roberto faziam sentido, mas não diminuíam o peso da decisão que teria que tomar. Os próximos candidatos passaram como borrões na frente de Ana. Ela sorria, fazia perguntas, anotava respostas, mas sua mente continuava presa na situação com Bianca. Na hora do almoço, recusou o convite de Márcia para comer no restaurante da esquina. Precisava de ar, de distância, de alguém que a entendesse completamente. Enviou uma mensagem para Roberto. Pode almoçar comigo? Preciso conversar. O Café Paulista ficava a 2 quadras do escritório de Ana. Era um lugar discreto, com mesinhas de madeira escura e um jazz ambiente que criava uma bolha de privacidade. Roberto já estava lá quando ela chegou. Um copo de suco de laranja na frente dele e outro esperando por ela. Ele sempre sabia o que ela precisava antes mesmo que pedisse. Ana sentou-se e deixou escapar um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Como foi a entrevista com sua irmã? Roberto perguntou, alcançando a mão dela sobre a mesa. Ana contou os detalhes. Como Bianca não sabia nada sobre gestão de pessoas, como confundiu avaliação de desempenho com demissão por justa causa, como falou que motivação de equipe era dar aumento para todo mundo. Ela não tem a menor ideia do que é o trabalho, Roberto. E acha que merece ser gerente porque fez um curso de RH online de 3 meses. Já imaginou como seria sua vida se você não tivesse que sustentar sua família? Roberto perguntou suavemente após um momento de silêncio. Ana olhou pela janela, observando as pessoas que passavam apressadas na calçada. Permitiu-se, por um instante, imaginar uma vida diferente. Acordar sem preocupações financeiras, viajar para Portugal como sempre sonhou, jantar fora sem calcular mentalmente se aquele gasto comprometeria o plano de saúde dos pais. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto pela primeira vez naquele dia. Seria como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Ana retornou ao escritório renovada. O almoço com Roberto havia lhe dado clareza. Ela era Ana Silva, a mulher que construiu uma agência de recrutamento respeitada do zero. Não era apenas a filha mais velha do Silva, o caixa eletrônico ambulante. Quando Bianca entrou novamente em sua sala para a continuação da entrevista, Ana estava calma e centrada. Decidiu tratar a irmã exatamente como qualquer outro candidato, nem mais, nem menos. Bianca, vamos continuar nossa entrevista com algumas questões práticas, disse Ana, mantendo o tom profissional. Como você estruturaria um plano de desenvolvimento para uma equipe com baixo desempenho? A irmã mais nova remexeu-se na cadeira, claramente desconfortável com a pergunta técnica. Começou a falar sobre dar chances e conversar individualmente, mas logo seu discurso tornou-se circular e vazio. As perguntas seguintes só confirmaram o que Ana já sabia. Bianca não tinha qualificação para a vaga. Não conhecia metodologias de avaliação, não sabia elaborar um plano de cargos e salários, confundia termos básicos da área. A cada resposta equivocada, Ana fazia anotações objetivas, enquanto observava a crescente frustração no rosto da irmã. Por que está escrevendo tanto? É algum tipo de teste psicológico? Perguntou Bianca, tentando espiar o bloco de notas. Bianca, eu valorizo nosso relacionamento familiar demais para misturá-lo com negócios, disse Ana finalmente, colocando a caneta na mesa. Você tem potencial, mas esta posição exige experiência e conhecimentos específicos que você ainda não possui. O rosto da irmã transformou-se instantaneamente, como uma máscara que cai. Você vai se arrepender, gritou, levantando-se bruscamente. Já contei para todo mundo que o emprego era meu. Vou parecer uma idiota agora. Bateu a porta ao sair, deixando no ar seu perfume adocicado
e uma sensação de tempestade se aproximando. O restaurante Cantinho Mineiro estava quase vazio àquela hora da noite. Ana e Roberto sentaram-se na mesa do canto, aquela com vista para o jardim iluminado, onde haviam tido seu primeiro encontro anos atrás. O garçom Toninho, que os conhecia bem, trouxe 2 caipirinhas de limão sem que precisassem pedir. Para o casal mais bonito da casa, brincou com seu sotaque característico do interior de Minas. Lembra do nosso primeiro encontro aqui? Perguntou Roberto, erguendo o copo em um brinde silencioso. Ana sorriu, lembrando-se daquela noite chuvosa de maio. Como poderia esquecer? Você tentou impressionar pedindo o prato mais apimentado da casa e depois bebeu 3 jarras de água. Ambos riram, e por um momento todas as preocupações do dia pareceram distantes, como nuvens que se dissipam após a chuva. Bianca sempre foi apaixonada por você, sabia? Ana comentou, brincando com o guardanapo. Desde a faculdade, ela tinha seu pôster do time de basquete colado na parede do quarto. Roberto balançou a cabeça, um sorriso melancólico nos lábios. Mas nunca houve nada entre nós. Era você quem eu via na arquibancada em todos os jogos. Era com você que eu ficava conversando até o amanhecer, sobre livros e filmes. A gente se encontrou, Ana. Tenho pensado muito sobre aquela proposta, disse Ana, após um momento de silêncio confortável. Roberto ergueu uma sobrancelha, curioso. Qual delas? Te fiz tantas ao longo dos anos. Ana respirou fundo. Sobre morarmos juntos. Acho que talvez esteja pronta para... O celular em sua bolsa começou a tocar insistentemente. Na tela, o rosto sorridente de sua mãe. Ana hesitou, o dedo pairando sobre o botão de atender. Roberto cobriu sua mão com a dele. Você não precisa atender agora. Mas ambos sabiam que ela atenderia. Sempre atendia. A casa dos pais de Ana ficava num típico bairro de classe média, com casas geminadas de muros baixos onde todos conheciam a vida de todos. Estacionou seu carro em frente ao portão verde, notando que o carro de Bianca já estava lá. Seu estômago embrulhou. Sabia o que a esperava. O tribunal familiar onde seria julgada e condenada sem direito à defesa. Por um momento, pensou em dar meia volta, mas o peso do dever a empurrou para fora do carro. A televisão estava ligada na novela das 9, quando Ana entrou. Seu pai, sentado na poltrona reclinável que ela havia dado de presente no último dia dos pais, mal desviou os olhos da tela para cumprimentá-la. Na cozinha, sua mãe preparava café, o cheiro familiar de pó fresco invadindo a casa. Bianca estava sentada à mesa, mexendo no celular com uma expressão fechada. O silêncio pesado era interrompido apenas pelos diálogos dramáticos da TV e pelo tilintar das xícaras. Então, filha, começou sua mãe, colocando a garrafa térmica na mesa. Bianca nos contou sobre a entrevista. O tom falsamente casual não enganava ninguém. Sim, conversamos bastante, respondeu, tentando manter a voz neutra. E como foi que a minha própria filha não passou na entrevista com a minha outra filha? A pergunta veio carregada de acusação mal disfarçada. Ana explicou pacientemente sobre qualificações, experiência, conhecimentos técnicos. Falou sobre responsabilidade profissional e sobre como misturar família e negócios poderia ser desastroso. Eu construí essa agência do zero, mãe. Tenho uma reputação a zelar, clientes que confiam em mim para indicar os melhores profissionais. Enquanto falava, percebeu o olhar de Bianca endurecendo, os lábios se comprimindo em uma linha fina. A tempestade estava se formando e não havia para onde correr. Você sempre se acha melhor que todo mundo, não é? A voz de Bianca cortou o ar como uma navalha. Desde criança, a Ana perfeitinha, a filha exemplar, a primeira da classe. Levantou-se bruscamente, derrubando a xícara de café que se espatifou no chão. Ninguém se moveu para limpar os cacos. Você se lembra daquela minha Barbie colecionável? A que apareceu sem cabeça no dia seguinte, depois que ganhei no meu aniversário de 8 anos. Ana piscou confusa. Bianca, eu tinha 10 anos. Foi um acidente, eu já pedi desculpas 1000 vezes. Mas sua irmã não estava ouvindo. Era como se uma represa tivesse se rompido, liberando anos de ressentimento acumulado.
E meu vestido de formatura? Aquela mancha misteriosa de vinho apareceu justamente quando todos diziam que eu estava mais bonita que você no ensaio. Ana balançou a cabeça incrédula. Isso nunca aconteceu. Eu nem estava no seu ensaio. Estava viajando a trabalho. E Roberto? Bianca gritou, inclinando-se sobre a mesa, os olhos faiscando de raiva. Você sabia que eu era apaixonada por ele desde o primeiro ano da faculdade. Sabia. E mesmo assim foi lá e o roubou de mim. Ana sentiu o sangue ferver nas veias. Roubar? Como eu poderia roubar alguém que nunca foi seu? Roberto e eu éramos amigos muito antes de você sequer falar com ele. Não invente histórias, Bianca. E quando eu pedi ajuda para pagar minha pós-graduação em psicologia? Você negou. Disse que não tinha condições naquele momento. Bianca fez aspas no ar com os dedos, imitando a voz da irmã. Mas, na verdade, você tinha medo que eu me tornasse mais bem-sucedida que você. Admita. Ana respirou fundo, lutando para manter a calma. Eu estava afogada em dívidas com o banco para manter a agência funcionando. Você acha que foi fácil? Que eu não queria te ajudar? Eu dormia 4 horas por noite e não tirava férias há anos. Ah, sim, a grande mártir da família. A mãe de Ana finalmente entrou na discussão, juntando-se ao lado de Bianca. Sempre fazendo questão de lembrar a todos nós de seus sacrifícios. Mas quem pagou sua faculdade, Ana? Quem vendeu o carro para você poder estudar em uma universidade particular? Ana sentiu a injustiça daquelas palavras como um tapa no rosto. Quantas vezes já havia retribuído aquele investimento? Quantos milhares de reais já havia transferido para a conta dos pais? Mãe, eu sou eternamente grata por tudo que vocês fizeram por mim. Vocês sabem disso. Ana tentou manter a voz firme, apesar do nó na garganta. Mas isso não significa que devo empregar alguém sem qualificação só porque é minha irmã. Isso prejudicaria minha empresa, meus clientes e, no final, até a própria Bianca. Seu pai aumentou o volume da televisão como sempre fazia quando as discussões familiares esquentavam. Era sua forma de dizer que não queria participar daquele conflito. Quem paga o plano de saúde de vocês? Quem ajuda nas prestações desta casa? Quem compra os remédios do pai todos os meses? As palavras saíram antes que Ana pudesse contê-las. Odiava jogar na cara da família tudo o que fazia por eles, mas a injustiça da situação era grande demais para ignorar. Eu sempre ajudei todos vocês, sempre que pude, e nunca pedi nada em troca, além de respeito pelas minhas decisões profissionais. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som da novela. Sua mãe abriu a boca para responder, mas Bianca foi mais rápida. Sai da nossa vida! O grito ecoou pela pequena sala, fazendo Ana recuar como se tivesse levado um soco. Você só traz problemas. Vá embora e não volte, emendou sua mãe, com uma frieza que Ana jamais imaginara ouvir daquela que a trouxe ao mundo. Criamos uma víbora, disse a mãe, virando-se para o marido que continuava fingindo assistir à novela. Uma víbora ingrata. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Olhou para o pai, esperando alguma intervenção, alguma palavra de defesa, mas ele apenas aumentou ainda mais o volume da TV. Pegou sua bolsa e caminhou até a porta, cada passo parecendo acontecer em câmera lenta. Ninguém a chamou de volta. Ninguém pediu que ficasse. O silêncio da família pesava mais que todas as palavras gritadas. No carro, já na rua, as pernas de Ana finalmente cederam. Encostou-se no banco do motorista e deixou as lágrimas caírem livremente pela primeira vez naquela noite. Não conseguia nem mesmo ligar o motor. Suas mãos tremiam demais. Seu celular vibrou no bolso, uma mensagem de Roberto perguntando como tinha sido o jantar. Com dedos trêmulos, mal conseguiu digitar. Preciso te ver, agora. Enviou a mensagem e respirou fundo, tentando se recompor o suficiente para dirigir. Olhou uma última vez para a casa onde cresceu, as luzes da sala ainda acesas, e se perguntou como uma família poderia passar do amor ao ódio tão rapidamente. O café expresso estava quase fechando quando Ana chegou. Roberto já a esperava na mesa do canto, 2 copos de água na frente dele.
Ao vê-la entrar com o rosto marcado pelo choro, levantou-se imediatamente e a abraçou forte, sem dizer nada. Não precisava. Aquele abraço silencioso continha mais compreensão do que 1000 palavras de consolo. Ana deixou-se afundar no calor daqueles braços que não pediam nada em troca. Eles me expulsaram de casa, disse finalmente, quando conseguiu encontrar a voz. Me chamaram de víbora. Disseram que só trago problemas. Roberto acariciou seus cabelos enquanto ela contava cada detalhe doloroso da noite. Quando terminou, ele segurou seu rosto entre as mãos com delicadeza. Ana, eu vou dizer algo que você pode não querer ouvir agora, mas precisa. Talvez isso seja uma coisa boa. Ela o encarou confusa. Como ser rejeitada pela própria família pode ser bom? Sua família se acostumou a depender de você financeiramente, sem oferecer nada em troca, explicou Roberto, escolhendo as palavras com cuidado. Eles não veem, Ana, a pessoa incrível que você é. Veem apenas o que podem conseguir de você. Cada palavra era como uma peça de quebra-cabeça se encaixando, revelando um padrão que sempre esteve ali, mas que Ana se recusava a enxergar. Quantas vezes você adiou nossos planos porque sua família precisava de algo urgente? Mas são meus pais, minha irmã, argumentou Ana fracamente, embora uma parte dela soubesse que Roberto estava certo. Você já se perguntou por que Bianca, aos 32 anos, ainda não consegue se sustentar sozinha? Por que seu pai nunca economiza para os próprios remédios, sabendo que são gastos recorrentes? Roberto não estava sendo cruel, apenas expondo verdades que ela havia evitado por anos. Eles têm você como rede de segurança, então por que se esforçariam? Roberto tomou as mãos dela entre as suas e as beijou suavemente. Venha morar comigo, disse, olhando-a nos olhos. Não como um pedido de socorro, mas como algo que deveríamos ter feito há muito tempo. Ana sentiu uma onda de pânico. Morar com Roberto significaria oficializar que sua prioridade não era mais a família de origem. Significaria escolher a si mesma, pela primeira vez. Eu sempre sonhei com esse momento, confessou ele, mas queria que você viesse por amor, não por falta de opção. Um sorriso tímido nasceu em seus lábios, enquanto uma sensação estranha e nova crescia em seu peito. Seria isso liberdade? Sim, respondeu finalmente. Vamos morar juntos. Era como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Pela primeira vez em anos, Ana respirou fundo sem sentir aquela opressão constante. Talvez Roberto estivesse certo. Talvez aquela rejeição dolorosa fosse, na verdade, o começo de algo novo e melhor. Os dias seguintes passaram em um borrão de caixas, fita adesiva e decisões sobre quais móveis levar. Ana mergulhou no trabalho e na mudança como quem se agarra a uma boia salva-vidas. Roberto havia transformado o quarto de hóspedes em um escritório para ela, com uma mesa de madeira escura que combinava perfeitamente com seu estilo. Para quando você quiser trabalhar em casa, explicou ele, mostrando o espaço com orgulho. Ana esperava que sua família entrasse em contato, um pedido de desculpas, talvez, ou pelo menos um reconhecimento do quanto haviam exagerado. Mas seu celular permanecia silencioso. Nenhuma ligação da mãe, nenhuma mensagem do pai, nenhum emoji de Bianca. Era como se tivesse sido apagada da existência deles. Nas raras vezes em que verificava suas redes sociais, via fotos da família reunida, sorrindo, vivendo normalmente, sem ela. Você está melhor sem esse drama todo, garantia Roberto, enquanto desempacotavam os pertences de Ana. Ela assentia, mas uma parte dela ainda se sentia estranhamente culpada. Anos de condicionamento não desaparecem da noite para o dia. Várias vezes, pegou-se quase ligando para verificar se os pais estavam bem, se precisavam de algo. Precisou de todo o seu autocontrole para resistir ao impulso. No trabalho, Ana encontrou refúgio. Lá ela era valorizada, respeitada, ouvida. Fechou 2 grandes contratos naquela semana, expandiu a equipe e até começou a planejar a abertura de uma filial. Você está diferente, comentou Márcia, entregando-lhe uma pilha de currículos para analisar. Mais leve, mais você. Ana sorriu. Acho que finalmente estou aprendendo a respirar,
respondeu. E era verdade. Cada dia longe da dinâmica tóxica familiar era como recuperar um pedaço de si mesma que havia perdido há muito tempo. Exatamente uma semana após a mudança, o celular de Ana tocou enquanto ela finalizava um relatório importante. O nome Mãe piscando na tela fez seu coração disparar. Hesitou, o dedo pairando sobre o botão de atender, dividida entre o desejo de proteção e o anseio por reconciliação. Respirando fundo, atendeu. A voz da mãe soava casual, como se a última conversa tivesse sido um agradável almoço de domingo, não uma explosão de acusações. Ana, tudo bem? As contas de luz e internet chegaram. Você pode transferir o dinheiro hoje? E seu pai está precisando abastecer o carro. O cartão dele não passou no posto. Nenhum como você está, nenhum sentimos sua falta. Apenas pedidos financeiros, como sempre. O choque deixou Ana momentaneamente sem palavras. Era surreal que, depois de tudo que disseram, eles esperassem que simplesmente continuaria pagando as contas como se nada tivesse acontecido. Mãe, começou lutando para manter a voz firme. Eu não moro mais aí. Vocês me expulsaram, lembra? Me chamaram de víbora. Disseram que eu só trazia problemas. A mãe dispensou a crueldade passada como trivialidade. Ah, filha, não seja tão sensível. Aquilo foi só o calor do momento. Bianca estava chateada, eu fiquei nervosa. Então, sobre as contas, posso passar os valores pelo WhatsApp? O total dá uns R$ 800, fora o dinheiro para a gasolina do seu pai. Ana sentiu uma indignação crescer dentro dela, aquecendo seu rosto, dando-lhe uma clareza que nunca havia experimentado antes. Sabe, mãe, eu não sou um caixa eletrônico ambulante. O quê? Como assim, Ana? Que absurdo é esse? A voz da mãe elevou-se em indignação. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos trata? Sua ingrata. Ana fechou os olhos, sentindo cada palavra como uma facada, mas pela primeira vez não cedeu ao peso da culpa. Eu fui expulsa de casa, chamada de víbora pela minha própria mãe. E agora vocês esperam que eu continue financiando suas vidas como se nada tivesse acontecido? A mãe contra-atacou imediatamente. Você está sendo ridícula. Uma filha tem obrigação de ajudar os pais. Ana podia imaginar o rosto da mãe vermelho de raiva, a veia na testa pulsando. Não, mãe. Uma filha adulta não tem obrigação de sustentar pais saudáveis e perfeitamente capazes de trabalhar. O que eu fazia era por amor, não por obrigação. E esse amor foi jogado na minha cara como se não valesse nada. Ana desligou o telefone, as mãos tremendo, e imediatamente abriu o aplicativo do banco para cancelar o cartão adicional que seu pai utilizava, vinculado à sua conta. Por anos, ela havia permitido que ele usasse aquele cartão para abastecer o carro, pagar estacionamentos, comprar revistas esportivas. Era hora de cortar o cordão umbilical financeiro de uma vez por todas. Enquanto confirmava o cancelamento, uma estranha sensação de leveza a invadiu. Naquela noite, contou a Roberto sobre a ligação. Ele a abraçou forte, beijando o topo de sua cabeça. Estou orgulhoso de você. Sei o quanto isso foi difícil. Ana aninhou-se nos braços dele, sentindo-se segura e compreendida. O mais estranho é que eu não me sinto mal. Me sinto livre. Roberto sorriu. Porque você finalmente está colocando limites saudáveis. Isso não é egoísmo, Ana. É autocuidado. Ela adormeceu naquela noite sem o peso familiar sobre seus ombros, sonhando com possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. 2 semanas depois, Ana estava no meio de uma reunião quando Márcia bateu na porta do escritório. Desculpe interromper, mas sua irmã está aqui. Diz que precisa falar com você urgentemente. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Pediu alguns minutos aos clientes e saiu para o corredor, encontrando Márcia com uma expressão preocupada. Após encerrar a reunião, Ana entrou na sala de reuniões pequena onde Bianca a esperava, quase irreconhecível, rosto pálido, maquiagem borrada, cabelo desgrenhado, roupas amassadas, como se tivesse dormido com elas. Aninha maninha!
Bianca levantou-se com um sorriso forçado. Eu vim pedir desculpas. Falei sem pensar naquele dia. Você sabe como eu sou explosiva. Ana cruzou os braços, observando a irmã atentamente. Havia algo desesperado naquela performance que ia além de simples arrependimento. Somos família, né? Família briga, mas depois faz as pazes. Bianca continuou, mexendo nervosamente na alça da bolsa de marca que Ana reconheceu como um presente de aniversário que ela mesma havia dado à irmã no ano anterior. A verdadeira razão da visita logo veio à tona. A parcela do meu carro vence depois de amanhã, e tem a fatura do cartão de crédito que está um pouquinho alta este mês. Não era saudade, não era arrependimento, era dinheiro, como sempre. Ana sentiu uma calma estranha, quase sobrenatural, como se estivesse assistindo à cena de fora, vendo com clareza cristalina a dinâmica que havia alimentado por tantos anos. Bianca, disse suavemente, o caixa eletrônico está quebrado. Sua irmã piscou, confusa. O quê? Que caixa eletrônico? Ana sorriu, sem humor. O caixa eletrônico humano que você e nossos pais usaram por anos, está quebrado. Não há mais dinheiro disponível. Você não pode fazer isso comigo! Bianca levantou-se bruscamente, a máscara de doçura desaparecendo instantaneamente. Eu tenho prestações para pagar. Vou perder meu carro. Meu cartão vai para o SPC. Seus olhos, antes suplicantes, agora faiscavam de raiva. Ana manteve-se calma, impressionada com sua própria serenidade diante da tempestade. Você pode tentar procurar um emprego. Dizem que isso ajuda a resolver problemas financeiros. A transformação no rosto de Bianca foi assustadora. Em segundos, passou da falsa contrição para uma fúria mal contida. Você é desprezível, sempre se achando melhor que todo mundo, sempre querendo dar lição de moral. Aproximou-se de Ana, apontando o dedo em seu rosto. Que desapareça da face da terra. Te odeio, sempre odiei. Com essas palavras, girou nos calcanhares e saiu, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Ana permaneceu imóvel por alguns instantes, esperando sentir culpa, remorso, tristeza, qualquer uma das emoções que normalmente a consumiam após confrontos familiares. Surpreendentemente, o que sentiu foi alívio. Um sorriso genuíno formou-se em seus lábios, enquanto voltava para sua mesa. Na prateleira atrás de sua cadeira havia uma foto emoldurada. Ela, os pais e Bianca, todos sorridentes em um churrasco de família. Calmamente, pegou o porta-retrato e o guardou na gaveta da mesa. Não com raiva ou ressentimento, mas como quem guarda um capítulo encerrado de um livro. Finalmente estou começando a viver minha própria vida sem culpa, sem obrigações, sem recriminações constantes, pensou Ana, enquanto o telefone tocava, anunciando o próximo compromisso. A vida continuava seu curso, mas agora havia algo fundamentalmente diferente. Um senso de propriedade sobre suas escolhas, seu tempo, seu dinheiro. A vida continuava, mas agora era realmente sua. 6 meses se passaram como páginas virando rapidamente em um livro bem escrito. O outono chegou e se foi, o inverno mostrou brevemente sua face, e agora a primavera explodia em cores por toda a cidade. Ana checou novamente sua passagem eletrônica enquanto aguardava na fila de embarque do aeroporto internacional. O coração batendo com uma mistura de excitação e aquela pontinha de ansiedade que sempre acompanha os grandes sonhos prestes a se realizarem. Ao seu lado, Roberto ajustava a alça da mochila, igualmente animado com a aventura que os aguardava. Passageiros do voo 723 com destino a Lisboa, por favor, dirijam-se ao portão de embarque número 8. A voz metálica no alto-falante fez Ana apertar a mão de Roberto com mais força. Portugal. Finalmente. Aquele sonho guardado por anos em um cofre de porcelana em formato de avião, alimentado com moedas e notas sempre que sobrava algum dinheiro, o que raramente acontecia. Não acredito que estamos realmente indo, sussurrou mais para si mesma do que para Roberto, que sorriu e beijou sua testa com ternura.
O celular vibrou em seu bolso justamente quando entregava os documentos para a atendente do check-in. Ana esperou até que estivessem na área de embarque para verificar a mensagem. Era de sua mãe. Uma foto que a fez parar no meio do saguão movimentado. A senhora Silva, normalmente tão séria e contida, sorria abertamente, segurando um certificado emoldurado. Conclusão do curso técnico em administração, dizia o título em letras douradas. A mensagem que acompanhava a foto era simples. Consegui, filha. Primeiro passo dado. Ana mostrou a foto para Roberto, que assoviou baixinho, impressionado. 3 meses atrás, sua mãe havia mencionado timidamente que estava pensando em voltar a estudar. Ana ofereceu apoio, mas fez questão de que fosse apenas isso, apoio emocional, não financeiro. Isso precisa ser sua conquista, mãe, havia dito. E aparentemente foi. Enquanto respondia com uma mensagem de parabéns genuínos, outra notificação apareceu na tela. Era de Bianca, surpreendentemente. A foto mostrava sua irmã em um escritório moderno, usando um terno feminino bem cortado, nada extravagante, apenas elegante e profissional. Atrás dela, uma placa indicava Departamento de Marketing. O texto era minimalista, algo raro vindo de Bianca. Primeiro mês como efetivada. Obrigada por não ter me dado o peixe, mas ter me mostrado como pescar. Ana sentiu uma onda de emoção subindo pela garganta. Depois da grande briga, jamais imaginaria receber uma mensagem assim de sua irmã. Última chamada para os passageiros do voo 723, com destino a Lisboa. Ana guardou o celular na bolsa segurando a mão de Roberto, enquanto caminhavam pelo corredor de embarque. Sentia-se estranhamente completa. Não porque sua família finalmente havia mudado, ou porque todos os problemas estavam magicamente resolvidos. Longe disso. O caminho ainda era longo, os padrões antigos ainda tentavam ressurgir ocasionalmente, mas algo fundamental havia mudado. Ela não era mais refém daquelas dinâmicas. Pronta? Perguntou Roberto, afivelando o cinto de segurança. Ana olhou pela janela, vendo sua cidade ficando cada vez menor à medida que o avião ganhava altitude. Tantas histórias lá embaixo, tantas vidas entrelaçadas, incluindo a sua. Mas pela primeira vez, sentia que sua história não estava sendo escrita por outras mãos. Mais do que pronta, respondeu, entrelaçando seus dedos nos dele. O avião cortava as nuvens, levando-a para um destino que ela havia escolhido. Uma aventura que havia priorizado, uma vida que finalmente pertencia a ela. Por trás das nuvens, o céu se abria em um azul infinito, como possibilidades, como liberdade, como o futuro. A vida continuava com suas complexidades e desafios, mas agora era realmente sua.